Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Laís Carolina aqui e estou vindo com a matéria de espanhol. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais temas de espanhol nesses 60 dias até o Enem. A gente vai ter 9 aulas, não sei se vocês viram no cronograma, mas a gente vai ter 9 aulas e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de espanhol. Outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre as nossas aulas, porque nas aulas de espanhol vocês vão ter 2 professoras, ok? Eu e a Beatriz. Eu vou estar ensinando uma semana com espanhol, eu vou estar uma semana com espanhol e na outra semana vai ser ela. Então essa semana vai ser comigo e na outra semana vai ser com a professora Beatriz, que vocês vão ter aula, ok? Então, qual o nosso tema de hoje? Eu dividi as nossas aulas, vão ser 9 aulas de espanhol. A gente vai ter aula até o dia 15. Se vocês olharem lá no cronograma, tem tudo certinho, todos os temas, todos os dias que a gente vai ter aula. E hoje a gente vai estar trabalhando os gêneros textuais e algumas técnicas de leitura e interpretação de texto. Porque vocês sabem que 90% da prova de espanhol é interpretação, se não 100%, né? Você não vai encontrar ali questões de gramática, assim, questões mesmo de gramática, por exemplo, qual é a regra gramatical que, sei lá, que apoia tal coisa, por que essa palavra está assim? Como você... Perguntas do tipo assim, perguntas sobre gramática em si. Não tem perguntas sobre gramática em si, mas gramática assim dentro do contexto. Por isso a gente vai estar vendo gramática também, viu? Gêneros textuais e técnicas de leitura e interpretação de texto. Bem importante que vocês se atentem a isso, porque a prova de vocês vai ser principalmente interpretação. Aqui eu coloquei como é a prova de espanhol no Enem, como ela se apresenta para o aluno. Primeira coisa, a prova de espanhol, vocês já sabem que é interpretativa, a maioria das questões é de interpretação, se não todas. São 5 questões objetivas, então você vai ter lá os textos, gráfico, tirinha, você vai ter lá os textos, vai ter a questão perguntando o que ela quer que você faça e tem as opções lá. Enunciados e alternativas em português. Uma boa coisa dessa prova é porque as perguntas e as respostas estão em português, então já é uma facilidade. Não está em espanhol, já é mais fácil para você. E só o texto vai ficar em espanhol, ok? Gêneros textuais. Para começar, vamos ver o que são os gêneros textuais. Não é aula de português, tá? É aula de espanhol. Só que vocês também têm que saber os gêneros textuais, saber a definição, saber como identificar os tipos e os gêneros textuais na prova de vocês, para que vocês possam ter uma interpretação melhor dos textos em espanhol. O que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica. Coloquem-se na mente que eles exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Por que uma função social? Porque todo gênero textual, todo gênero que a gente tem são usados para alguma comunicação social, para comunicar alguém, alguma coisa, ou comunicar-se com alguém. Por exemplo, a música é um gênero textual, é um meio também de se comunicar. A carta, as mensagens de texto que vocês mandam no WhatsApp ou em outras redes sociais. Uma publicidade é um gênero textual e ela tem esse caráter social de comunicar, de falar com a pessoa. Toda
forma de texto que você está comunicando alguma coisa, tem alguma finalidade, você quer falar para alguém, para um público, para um leitor, para uma audiência, você está usando um gênero textual. Tá? Então essa é a principal função dela, a função social de comunicar alguma coisa. E qual seria a função específica dela? Por exemplo, quando eu faço um gênero textual do tipo publicidade, eu estou querendo vender alguma coisa a alguém. Vender pode ser vender no sentido literal de alguém comprar alguma coisa de mim, ou vender no sentido de colocar a minha ideia naquela pessoa. Como, por exemplo, aquelas publicidades de organizações não governamentais, ou então organizações que não visam lucro, por exemplo, publicidade de organizações como a Greenpeace, ou então quando alguém faz uma publicação pedindo uma doação para alguma coisa, isso ali a pessoa não está querendo te vender, está querendo a sua colaboração em alguma coisa, certo? Quando eu mando um e-mail, eu estou querendo ali comunicar alguma coisa, seja lá qual for o assunto, eu também estou comunicando uma coisa específica. Por exemplo, se você for mandar uma mensagem, por exemplo, para o seu chefe, não uma mensagem comum, uma mensagem do tipo um e-mail, uma coisa mais séria, uma coisa mais importante, você vai pensar no tipo de coisa. Se você for mandar um e-mail, você tem que mandar um e-mail nas formas do e-mail. Ali tem uma função específica aquele e-mail. Você não vai escrever do jeito que você escreve a sua mensagem, por exemplo, como você vira você, por que vira PQ e todas essas coisas. Você vai ter o tipo certo de texto para cada tipo de situação. É essa que é a função específica do gênero textual. Pode ser qualquer texto, tá? Gêneros textuais, qualquer texto que exerça essa função social de comunicação ou uma função específica, uma coisa que você quer comunicar a alguém. Tipos textuais versus gêneros textuais. Essa diferença você tem que ter bem em mente, tá? A gente vai estar vendo só gêneros textuais, mas você também tem que saber um pouco sobre tipos textuais. Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa, como a gente já tinha visto. Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo. Os gêneros textuais, eles não são definidos e, eles têm a definição, eles têm aquelas características, mas, por exemplo, um texto pode evoluir um gênero pode evoluir para outro, e às vezes no mesmo gênero você pode usar vários tipos de texto. Por exemplo, num texto narrativo você pode usar descrição mais a narrativa, então é uma coisa que não é tão limitada e pode sofrer modificações ao longo do tempo, né? Devido às mudanças da comunicação na sociedade, já que a função principal dele é comunicar, ele pode se adaptar, né, ao que você está vivendo. Já a tipologia textual estabelece a estrutura, objetivo e finalidade dos textos. Em resumo, como o texto se apresenta. A tipologia textual é só como se fosse um grande grupo ali de textos e de gêneros textuais. É como se fosse ali pegando vários gêneros textuais que apresentam a mesma, digamos que, o mesmo padrão, e a gente agrupasse ali em tipos textuais, ok? E quais são os tipos textuais que a gente tem? Exemplos de tipos textuais. Esses aqui são tipos textuais, tá? Não são ainda os gêneros textuais. Você tem ali o texto narrativo, como o próprio nome já diz, são textos do gênero, textos do tipo narrativo. Então ali depois a gente vai ver quais são os exemplos de textos do tipo narrativo e quais são os gêneros. A gente tem o texto descritivo,
Como o próprio nome também já diz, são textos que descrevem coisas, pessoas, lugares, situações. A gente tem o texto dissertativo. O texto dissertativo ele pode se dividir em dois. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo. Nesse tipo de texto, que geralmente é o texto pedido na prova do Enem, na redação, são aqueles textos que você apresenta fatos que defendem a sua opinião, tá? Então você está ali argumentando através de fatos uma opinião que você tem, a favor ou contra alguma coisa. O expositivo é simplesmente aquele texto dissertativo que só expõe fatos, tá? Ali não tem a sua opinião incluída. Texto explicativo. Os textos que explicam, né? Como o próprio nome já diz, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser injuntivo, que é aquele que dá instruções, né? Injuntivo. Tem esse nome injuntivo, mas é aquele texto que dá instruções, tá? E o prescritivo, que é aquele que tem normas, leis. Não é exatamente um que instrui, mas um que manda. Vamos lá primeiro falar um pouco sobre o tipo narrativo. A narração é um tipo de texto que conta com uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, nas quais os personagens atuam em um determinado espaço e no decorrer do tempo. Aqui a definição de narração, né? Que são aqueles textos que têm sequência de fato. E a gente tem também a estrutura da narração, que a gente vai já ver. Os gêneros textuais do tipo narrativo. Agora aqui a gente vai começar a ver os gêneros, tá? O tipo é narrativo, mas ele pode se subdividir em vários gêneros. E a gente tem os gêneros aqui. Podem ser os romances, contos, fábulas, novelas e crônicas. Todos esses são gêneros textuais que podem ser encaixados no tipo narrativo, porque todos eles usam a narração, né, para se construírem, para serem construídos. As características do tipo narrativo. Tem personagens, todos esses gêneros aí, eles contam com personagens, geralmente tem o protagonista e o antagonista. Tem um enredo é a história em si, né, a história daqueles personagens, tempo e espaço, a duração daquele enredo, daquela história, e o espaço onde se passa aquela história, né? A cronologia, ele vai contando os fatos à medida que o tempo passa, ele vai contando os fatos do começo até o final daquela história. Então tem aquela questão da cronologia. Conflito é aqui que entra o personagem principal, né, o protagonista, e o antagonista, que é aquele principal, que é aquele personagem que se opõe à ideia do protagonista. Não necessariamente o vilão, mas o que se opõe à história do protagonista, que é ali o conflito entre eles, ou pode ser até um conflito de situações, um conflito do próprio personagem com ele mesmo. Mas sempre tem um conflito nesse tipo de texto. O clímax é o ponto alto da história. Aquele ponto ali que está perto do final, ali onde todas as ações do texto, todas as ações que foram ocorrendo durante a história, chegam assim ao ápice, ali perto do final, no clímax. E também conta com o narrador. Como você sabe, o narrador pode ser o narrador personagem, que é ele mesmo contando a própria história, e pode ser o narrador que não tem nada a ver com a história, que ele só conta a história, mas ele não está envolvido naquela história. Essas são as principais características deles. Pode ter também verbos no passado, geralmente tem verbos no passado, esse tipo narrativo. Quanto à estrutura, como se dá a estrutura desse tipo textual? Apresentação, parte do texto em que algumas personagens são apresentadas e algumas circunstâncias de história são expostas, como o momento e o lugar de desenvolvimento da ação.
Aqui na apresentação é onde você vai apresentar personagens, a história dele, vai fazer ali uma breve introdução sobre o lugar onde se passa, e assim você vai começando a conhecer ali os personagens, o nome deles, o nome da cidade onde se passa, ou do país, ou de qualquer lugar. Você vai começando a conhecer a personalidade dos personagens também, ali a apresentação. Complicação. A partir do texto em que a ação tem início propriamente dito, os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax. Aqui começa todas as ações do protagonista, do antagonista, dos outros personagens da história. Aqui eles vão começando as ações que vão se desenrolar ali até o momento do clímax, que é o ponto da narrativa em que a ação alcança seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. É ali onde todas aquelas ações que foram feitas ao decorrer da história vão chegar ali ao ponto alto, onde a gente vai ter o desfecho. E por fim a gente tem um desfecho, que é a solução do conflito produzido pelas ações das personagens. Ali o antagonista ou a pessoa que fez mal vai se ferrar, se for o caso, né, da história, ou não. O personagem vai resolver aquele conflito, né? E ali acaba a história. Todas as ações que foram feitas durante a história vão ser resolvidos, os problemas vão ser resolvidos, os conflitos também. Quem merecer castigo vai ser castigado, quem merecer ser recompensado vai ser recompensado, e ali a gente tem o final da história, certo? Esse foi o tipo narrativo, tá? Lembrando que o gênero são esses aqui: romance, contos, fábulas, novelas e crônicas. Ok? Vamos lá sobre o tipo descritivo. O texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O objetivo do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Aqui, como o próprio nome já diz, você vai fazer só descrições de lugares, se a pessoa era alta, baixa, se tinha cabelo loiro, se tinha cabelo castanho, se vai falar também sobre o psicológico da pessoa, se a pessoa era uma pessoa calma, se era mais agitada. E a gente vê muito em histórias, por exemplo, contos ou crônicas também, a gente vê muito essa parte descritiva, que eles descrevem os personagens. Por isso eu falei que às vezes o texto narrativo um gênero narrativo, como por exemplo uma crônica, pode vir a narração, o tipo narrativo, pode vir também o tipo descritivo, tá? Ali descrevendo os personagens, pode descrever também o acontecimento, como aconteceu nos mínimos detalhes, descrever o lugar. Era uma cidade grande, tinha mar, o céu estava brilhando, o sol estava brilhando, o céu estava lindo, fazendo todas aquelas descrições do lugar e da situação, né? Quais são os gêneros textuais do tipo descritivo? Podem ser diários. Nos diários, geralmente você descreve o seu dia, fala como foi o seu dia, como você se sentiu em determinada situação, tudo. Relatos de viagem, contando como foi a sua viagem, como era o lugar para o qual você viajou. Folhetos turísticos, também classificados. E cardápio de restaurante, que ali está descrevendo, né, todas as comidas, todas as bebidas que o restaurante tem. São considerados também todos gêneros do tipo descritivo. As características desse tipo: descreve lugares, pessoas, estados psicológicos e acontecimentos. Geralmente nesse tipo de texto você vai ter ou a descrição das coisas, né? Ou então você vai ter vários adjetivos.
Por exemplo, quando você está caracterizando ou descrevendo uma pessoa, você vai usar muito adjetivo. Ela era bonita, alegre, sorridente, tinha cabelos loiros, tinha olhos verdes, era baixa, era alta. Você vai ter ali muitos adjetivos para descrever. No caso dos contos, né? Também a gente tem essa descrição. Próximo, temos o texto dissertativo argumentativo. O dissertativo argumentativo visa especificamente defender uma tese ou opinião e convencer o leitor a respeito disso. Nesse caso, o autor inicia com a apresentação de sua ideia, se utiliza das justificativas para sustentar o que está sendo exposto. Aqui você vai tentar convencer o leitor de que você está certo sobre algum assunto. E geralmente você vai usar algum dado, alguma coisa para apoiar essa sua ideia. As características desse tipo de texto: argumentam ideias e posições, por isso se chama argumentativo. Você vai dar ali argumentos e vai defender ali a sua ideia ou posição. Dados, fatos e notícias. Você pode se utilizar de dados, fatos, notícias, estatística, qualquer coisa para apoiar aquela ideia, para sustentar aquela posição que você tem sobre determinado assunto. Eu sou contra o racismo. Vou usar dados que favoreçam essa minha narrativa, essa minha posição de que eu sou contra o racismo. Então, eu vou usar todos os dados, tudo que eu puder para convencer o meu leitor a também ser contra o racismo. Ou então, pelo menos, a explicar para ele o porquê que eu sou contra. Entendeu? Você vai usar os argumentos. Opinião, se é um argumento, claro que você vai exprimir a sua opinião sobre determinado assunto. Defesa do ponto de vista. Se eu sou contra o racismo, eu vou defender ali o meu ponto de vista. Impessoalidade. Aqui você não vai falar, por exemplo, eu acho, eu penso. Você nunca vai usar a primeira pessoa. Você vai usar ali a terceira pessoa, porque ali você está dando a sua opinião, mas você está se mantendo um pouco afastado daquilo. Porque você não quer que a pessoa pense que aquilo é a sua opinião no sentido de eu acho que é assim e pronto. Ela quer que você dê a sua opinião, mas que você tenha fatos, que você tenha meios de provar que aquela sua opinião é válida. Por isso a impessoalidade. Aqui a gente tem uma questão do Enem, que eu copiei para cá, que a pessoa fala sobre que o espanhol fala muito alto, as pessoas geralmente que falam espanhol falam muito alto, e eles usam aqui esse texto no modo argumentativo para falar um pouco sobre essa opinião, e também usam um autor, uma literatura aqui para defender essa tese ou essa opinião de que as pessoas que falam espanhol falam alto. Notem que aqui, nessa primeira linha, eles usam esse verbo aqui, dicen que hablamos muy alto. Dicen que hablamos muy alto. Quem que disse? Isso aqui é como se fosse dizem que falamos muito alto. Quem disse isso? Opinião popular. Aqui ele já está usando um argumento, porque ele está dizendo que todo mundo fala isso, né, que os outros falam isso, e está usando a impessoalidade. Não, essa opinião não é minha, os outros que estão dizendo. Eu estou usando isso para defender o que eu acho também. Dicen que hablamos muy alto. Algunos, essas mesmas pessoas, não eu, incluso piensan que no hablamos sino que gritamos. La corresponsal mexicana Patricia Alvarado admite que a veces pedimos perdón, pero es para arrebatarle la palabra al otro y seguir hablando.
Aqui, outra coisa que ele usa nesse texto para argumentar o fato de que as pessoas que falam espanhol falam alto. Eles usam outra pessoa de relevância, né? Ali uma correspondente, uma jornalista, Patrícia Alvarado, para confirmar essa tese de que os espanhóis falam alto. Então eles já estão usando ali fatos para defender aquela opinião. Aí bem aqui mais em cima, mais embaixo, na verdade, aqui, cuando dos españoles se enfrentan, están más pendientes de las palabras que van a utilizar en la réplica que en reflexionar sobre los argumentos que le están exponiendo. Opina el alemán Paul Engendal, del Frankfurter Allgemeine. Ninguna autocrítica le sirve al español para cambiar. Aqui eles usam esse outro escritor, né? Deixa eu ver se é um escritor. Sim, eles usam esse determinado escritor, não sei se é escritor, se é um jornalista alemão, para também apoiar essa ideia de que os alemães falam alto, porque outra pessoa de outro país falou. Então aqui a gente tem um exemplo de texto argumentativo, onde a ideia principal desse texto é discutir sobre o quanto que as pessoas que falam espanhol, ou os espanhóis, os próprios espanhóis, falam tão alto. Então eles usam também, além do senso comum, né, do ditado comum, do que todo mundo diz, conservando ali um pouco a impessoalidade. Não sou eu que estou dando essa opinião, são os outros que dizem, eu estou de acordo com os outros. E usa também nomes, né, pessoas de influência, para poder corroborar ali a ideia dele. Gêneros textuais do tipo dissertativo argumentativo. Agora a gente vai ver os gêneros que pertencem a esse tipo de texto. Pode ser os abaixo assinados, manifestos, sermões. Sermões a gente usa muito esse tipo de texto argumentativo, dissertativo argumentativo, porque ali você está tentando convencer, né? Convencer a pessoa daquela sua ideia. Redação, artigos de opinião também, resenha, monografia e artigo. Todos eles são para defender a sua opinião, a sua tese, usando-se de dados, de falas de pessoas que têm, como eu posso dizer, autoridade sobre aquele assunto, para poder fazer valer ali o seu argumento, a sua opinião. Certo? 4. Tipo explicativo e injuntivo. Aqui a gente vai para os tipos explicativos. O injuntivo é aquele que dá instruções. Okay? A injunção tem o objetivo de explicar determinado assunto, mas sem a intenção de convencer o leitor, como na argumentação. Esse aqui, diferente do argumentativo, ele não está tentando convencer ninguém. Ele só vai dar instruções. Okay? O propósito é explicar o procedimento para realizar algo, como editais, manuais de instruções, receitas de bolo, etc. Características desse tipo textual: persuasão ao interlocutor, não no sentido de tentar convencer ele de alguma coisa, mas de indicar para ele como ele deve fazer certas coisas. Ordens, não exatamente ordens, mas eu diria sugestões de como você deve fazer alguma coisa. Eu coloquei aqui ordem porque geralmente vem aqueles verbos no imperativo: use, faça, bata, no caso de receitas. Instruções, vai ter instruções também, e verbos no imperativo: use, fale, diga, bata, quebre. Todos esses verbos no imperativo, porque ele está dando uma instrução, né?
Gêneros textuais pertencentes aos textos injuntivos. A gente tem as receitas de bolo, de comida. Temos os manuais de instruções e bulas de remédio. Todos eles vêm com textos explicativos injuntivos. Eles explicam as coisas e te falam como você deve proceder para fazer tal coisa. Além, lá dentro do grupo dos textos explicativos, a gente também tem os textos prescritivos. O que são os textos prescritivos? São textos relacionados a normas e leis. Os gêneros desse tipo de texto são as leis, cláusulas contratuais e editais. Tá? Aqui é só sobre leis e normas. Aqui ele não está te dando instrução nenhuma. Dando instrução no sentido de você ter que fazer. Aqui você tem o dever de fazer. São leis e normas, ok? Então esses são os textos, os tipos de texto prescritivo. E esses são os gêneros, né? Que são os tipos, os subtipos ou gêneros do texto explicativo prescritivo. Bom, já que a gente viu as formas, os tipos de texto, a gente viu ali o texto do tipo narrativo, descritivo, o dissertativo, argumentativo e expositivo. A gente viu o argumentativo, mas não viu o expositivo. O expositivo o que é? É simplesmente o texto dissertativo, mas sem argumentação, tá? Você só vai expor fatos, você não vai expor a sua opinião ali, você vai só expor os fatos, ok? O argumentativo, você usa os fatos para apoiar a sua opinião. E a gente viu também os textos explicativos injuntivo, que dá instruções para você, e o prescritivo, que fala sobre leis e normas, certo? Agora a gente vai ver aqui sobre quais são os que mais caem no Enem, tá? Quais os gêneros textuais que mais caem no Enem? Primeiro, textos jornalísticos, tirinhas e charges, e alguns caem. Textos publicitários, textos literários, letras de músicas, tirinhas e charges. Botei de novo, mas só para gente focar mesmo que tem tirinhas e charges. Textos jornalísticos. Os textos jornalísticos podem ser informativo ou opinativo. Ele pode ser esses dois tipos. O informativo é aquele que só dá informações, ele não dá opinião. E o opinativo é aquele que, além do fato, né, da notícia, ele dá a opinião dele, tá? Vamos ver aqui. Os informativos são notícias e reportagens e entrevistas. Esses são os informativos. São os subgêneros do gênero jornalístico, tá? Os subgêneros são notícias e reportagens e entrevistas. Qual o objetivo desse gênero? Informar e noticiar. Somente isso. Não tem ali a função de te convencer de alguma coisa ou de te persuadir a acreditar em alguma coisa. É só informar e noticiar. Você sabe o que você faz com essa informação. Característica: geralmente curto, imparcial justamente porque a função dele é só noticiar, não é te convencer de nada. E ele não pode ter ali tomar parte de um lado ou de outro. Ele tem que ser imparcial, tá? Só dá a notícia e a pessoa escolhe o que ele acha sobre aquela notícia. Informativo, claro, informar. Tem que ter dados e análises, pode ter também análises estatísticas, tá? Não é obrigatório, mas alguns podem ter. Por exemplo, se for um jornal, uma notícia sobre, sei lá, por exemplo, como a gente está tendo agora do coronavírus,
pode ter alguma estatística sobre o crescimento ou decrescimento, né, dos casos de corona, se está aumentando, se está diminuindo, se o número de mortos está aumentando, se está diminuindo. Aí a gente vai usar ali as análises estatísticas. Os opinativos. Os gêneros opinativos do tipo jornalístico opinativo pode ser carta do leitor, editoriais, crônicas e sites de fofoca também são considerados ali jornalístico opinativo, porque você está dando opinião, né? Característica, informação e opinião. Aqui a gente tem a informação, a gente está informando, mas também a gente está adicionando aquela informação à nossa opinião, ok? Textos jornalísticos. Esse aqui são as minhas dicas, tá? Para vocês lerem, para vocês aumentarem o vocabulário, aumentarem o nível, né? A possibilidade de entender um texto, interpretar um texto em espanhol. Eu coloquei esses dois, são na verdade dois sites dos jornais, El País, que é um jornal espanhol, e tem Clarín, que é um jornal argentino, tá? Então vocês podem dar uma lida nesses jornais só para vocês terem um pouco mais de contato com esses textos do gênero jornalístico, principalmente em espanhol, né? Textos em espanhol. Para identificar, gente, ali identificar, faltou um R, mas é porque eu escrevi e o meu corretor ele muda as palavras, aí ficou identifica, mas eu sei que tem um R ali no final, tá? Para identificar um texto do gênero jornalístico, o texto deve responder as perguntas: o que, onde, como e quem, tá? Isso aqui são perguntinhas básicas para você descobrir se um texto é jornalístico. Geralmente ele tem o que, quando você pergunta o que, sobre o que é aquela notícia, você vai saber. Estou falando sobre crime, estou falando sobre violência contra a mulher, estou falando sobre as medidas contra o coronavírus. Esse texto está falando sobre o coronavírus, esse outro está falando sobre política. Dentro do texto você tem que identificar o que. Sobre qual o assunto que aquele texto está falando. Onde? Esse caso de violência aconteceu no Brasil. Esse caso de violência contra a mulher é maior na parte norte ou na parte sul. Ali vai te dizer onde está ocorrendo aqueles fatos. Esse assunto de política aqui foi, sei lá, em São Paulo. Tem que ter o lugar onde aconteceu aquela coisa. Como aconteceu, como se deu, como que aconteceu aquela violência e tudo, como que aconteceu aquele ataque, aquela violência contra aquela mulher, ou então como aconteceu esse fato político, se for uma notícia sobre política, e com quem é a vítima, quem é o agressor, quem foi a pessoa que fez isso, certo? Tem que responder essas 4 perguntas aqui.